Agora vamos para o cutoff de 30 a 40 blinds. De 30 a 40 blinds é uma stack relativamente frágil. Por exemplo, 35 blinds. Porque a partir do momento que a gente paga, toma uma tribet, a gente já está num spot complicado. Porque a gente tem 35 blinds, provavelmente o tribet vão ser 6 blinds, 7 blinds. Então a gente já vai descer para casa dos 20 e alguma coisa blinds, 28, 29. Então é uma stack frágil, onde mesmo que não for um pote tribetado, mas a gente dá raise, aí a gente decide dar dois barris, né? Aposta flop, pega uma boa equidade turn, blefa turn e bate um river ruim, não bom para blefar. E a gente desiste do blefe, ele puxa o pote e a gente vai para 26 blinds. Então é uma stack frágil, onde ali com 30 e tantas blinds, se a gente perder um pote, a gente fica relativamente mal. Quase ali em push fold já. Diminuindo nossos open raise, um open raise bem mais tight, de 20 a 30 blinds. Não podendo participar de muitos limps atrás, de muitos flops, tendo que largar quase todo o range mesmo. Ter que negar mesmo nossa equidade, porque a nossa stack não consegue sofrer a variância de muitas mãos. Por exemplo, uma mão para trincar, uma mão na ipadinha para buscar flushes e draws e tal. Com 20 a 30 blinds não é interessante. Então, com 30 a 40 blinds, a gente ainda tem margem para pagar uma tribet. A gente vai ter que selecionar bem esses combos, mãos que jogam bem pós-flop, que pegam bons top pairs ou bons draws, draws com overcards do tipo, draws conectados no board onde você tem draws além de flushes com broca, né, overcards e flush e broca para a sequência, sabe? Draws forwards assim. Bom, 30 a 40 blinds. Vamos avaliar então open raise de 30 a 40 blinds do cutoff. Levando em conta que do cutoff a gente vai estar subindo com 50 blinds todos os pares, né? Com 50, tá? Que é o range que a gente acabou de estudar agora há pouco. Seria esse às 8, isso aqui, né? Os valadés do cutoff. Isso aqui. 6x suited, os 7 suited, né? Algo do tipo assim. Seria mais ou menos isso aqui que eu estaria subindo do cutoff. Poderia até incluir esses 9 também. Bom, um range relativamente amplo do cutoff tem que ser mesmo de... Isso de 50 blinds, tá? Tem que ser ali por volta de 35%. Isso aqui tá 32%. Já tá bem bom, tem jogadores que sobe isso do cutoff. Subir isso aqui, né? Isso aqui. Talvez até foldaria um 9-10. Subir isso aqui. Acho que tá bom. Em muitos cenários onde o cutoff, o botão é muito tight, aí sobe qualquer asa, tal. Enfim, já expliquei isso. Bom, com 50 blinds a gente vai subir isso. Então, logo a ideia é, quanto mais short, mais tight a gente tem que dar raise, porque a gente tem que dar mais raise com mãos que a gente vai pagar e menos mãos que a gente vai foldar, que a nossa stack não pode sofrer essa variância de subir duas blinds e meio para estar foldando. Vamos cortar um pouco aqui esses ranges do cutoff. Com 30, 40 blinds, com certeza, assim, com 35 blinds eu não subiria mais tanto esses 9 off, sabe? Até pela frequência que não vai passar tanto o botão fletando, o small betando, o big defendendo. Então vai ter uma frequência alta, a gente tem que. Não vamos ter tantas cartas para barrelar, vamos ter que contar só com c-bet, que passe, tá uma. Tá bem deep, assim, ainda, 40 blinds, né? Bem deep, 30, 40 blinds. Então, a gente precisa ter cartas boas para estar barrelando. E eles vão estar pagando muita c-bet por float, né? Cartas boas que podem acertar turn rivers, backdoor e tal. Então, o range de coin c-bet é amplo, num cenário deep stack. Então, onde eu ainda considero 30, 40 blinds deep stack, mas aquele deep stack um pouco mais frágil, onde não pode perder um pote interessante, pote relevante.
Porém, se ganhar também fica bem deep, né? Passa a casa dos 50 blinds, enfim. Tá ali na zona crítica ali, entrando pra zona crítica, né? Tá ali na zona meio termo. Bom, do cutoff com 30, 40 blinds, obviamente não vai ser ruim subir isso aqui, esses as 8. Eu acho que eu mantenho quase o mesmo range, com 35 blinds, assim, e 45 blinds, por exemplo. Quase o mesmo range, eu ainda posso estar subindo. Eu posso estar foldando, por exemplo, um 10 e 7, mas ver subindo isso aqui. Os blockers ainda vão ser interessantes, esses blockers snipados, tipo um rei 6 mais, assim. Um dama 7, vala 7, 9, 7, 8, 6. Talvez tira isso e isso aqui. Com 30, 40 blinds eu ainda subiria qualquer par. Por exemplo, 35 blinds, qualquer par. Enfim, isso aqui tá bem bom. No de 50, se não tem isso aqui, ó, é porque no de 50 faz menos sentido subir isso do que com 35, tá? Com 30, quanto mais short, mais a gente inclui isso aqui. Esses blockers, mais aqui, mais aqui, entendeu? Quanto mais short, a gente inclui mais isso e menos isso aqui. Então, se a gente não tem 50 blinds, agora tem 35, eu não posso colocar mais 9,6. Então, só vou manter um 8,6, 9,7. Aqui, os 8 naipados, que sempre vão ser fortes. Aí, talvez eu deixe um 10,7, 9,7, entendeu? Não, assim, é melhor deixar os blockers mesmo. Com 35 blinds. Onde é melhor a gente acertar um top pair, assim, com mais frequência. Do que um naipadinho, Drosa e tal. Então, eu subiria mais isso aqui mesmo. A gente tirar esses blockers aqui, né? E esse rei 9 dama 9 eu passo a incluir agora com 35 blinds, onde com 50 eu vou estar foldando do cutoff. Provavelmente eu posso estar subindo também, não é ruim. Mas eu vou subir muito mais no cenário 35 blinds do que 70 blinds. Todo mundo 70 blinds, com regulares na minha esquerda, eu vou só foldar mesmo. O que a gente poderia reagir de call entre bet? Bom, call entre bet com 35 blinds, a gente ainda pode estar pagando, por exemplo, uns combos fortes de as snipados, né? Os pares bons. Óbvio, assim, eu vou colocar o 4bet primeiro, tá? O que eu daria 4bet com 35 blinds do cutoff subindo qualquer par. Por que qualquer par? 35 blinds não tem como dar 4bet fold. E cabe o 4bet all-in. Eles vão ter range muito de 3-bet light com 35 blinds. Vão ter muitos blockers AX aqui. Por exemplo, o Big Blind pega um AX, a gente tem 30 blinds, ele pega um AX e tribeta 7 blinds. Coloca a gente em all-in ou fold. Não tem flat, sabe? É difícil ele vai querer defender 5 blinds a mais. Então, ele pode pegar esses blockers, pode pegar principalmente a suited, assim, tudo isso para foldar, sabe? Um rei 7 suited, rei 6 suited, de fazer uma grande tribet, caso tome call tenha ainda uma mão defendida, um blocker naipado para jogar o bordo. Por exemplo, dama vala, rei vala, rei dama off, por exemplo, small com rei dama off de tribet. Então, a gente vai dar vários 4-bets com pares, onde eles vão estar foldando várias mãos que são flips. A gente está negando as mãos que eles estão blefando e estão flipando com a gente. Tem 50% de ganhar da gente. Só que eles não sabem disso. Então, por ter muito tribet light, só de eu incluir o rei dama e o rei vale, que o small pode estar tribetando, sabe? Já vai ser muito lucrativo chipar 2-2, 35 blinds da 4-bet on. Então, sempre vai ser lucrativo da 4-bet on do cutoff, mas com qualquer par na mão, sabe? Onde você tem fold F, você vai poder dar 4-bet. Então, qualquer par poderia dar 4-bet. Poderia defender rei reais ais por trap, né? Pagar uma tribet sim. Poderia dar 4-bet também, então. 4-bet AK, dama. AK, dama. Vou deixar assim, tá? Só AK, dama. 35 blinds. Com 30, quanto mais short, mais eu dou 4-bet all-in, né? Por valor. Então, poderia deixar isso aqui. Tá bom.
E azul é o que eu daria call. Aqui eu vou deixar as rei como call ou como 4bet all-in. Vai depender. Se o jogador é tight e ele não tribeta muito, eu vou dar 4bet all-in com rei as. Se ele é loose, se ele é agressivo, eu vou dar só call para deixar ele blefar. Eu poderia dar call com 35 blinds em posição com esses ases aqui, as 8, as 9, as 10. Rei dama, rei vala, dama vala suited. Esses 10 aqui sempre vai ser bom ainda em posição onde a gente ainda tem margem para jogar pós-flop, mesmo no pote tribetado. Pensa, é, com 35 blinds ele vai tribetar, a gente vai ter duas vezes o pote no flop. Tá um pouco apertado, mas não dá para largar essas mãos, tendo em vista o range dele de blockers, enfim, até mãos de valores como o AK. Ele vai tribetar esse rei, a gente tem dama 10 suíte, a gente tem 40%, a gente vai estar jogando em posição, se ele tribetar do small, por exemplo, do big. E mesmo fora de posição, com certeza rei vala suíte de rei 10, dama vala, sabe, vai ser call, esses ases vão ser call, então não dá para largar. Incluiria um 9-8, um 9-10 também, poderia incluir um vala 9, e acho que esse seria meu range de call entre bet e das mãos offs. Talvez isso. Acho que já tá bem bom. Tomei tribet com 35 blinds. Vou dar call ainda com mais vala. Talvez as e 10 não, entendeu? Tá no limite ali, mas rei vala, rei dama aqui. Essas sniper, os 10, o 9. Snipadinho aqui já tá bem bom. Laranja que eu vou dar 4bet all-in. Os pares são muito bons para dar 4bet all-in. Os AX aqui. Eu posso querer dar 4bet all-in com, por exemplo, rei dama, as 10. Beleza, pode. Acho bom. As vala. Tranquilo também. Rei vala suited. Beleza. Se ele tá muito agressivo, você já quer definir pré-flop, tem muita tribet, é que eu acho que joga tão bem, sabe? Por exemplo, eu prefiro pagar com rei vala, rei dama, sabe? Que joga muito bem. Gosto de forbetar o Ás Vala, é um combo bem forte ali, bom em posição final, onde ele vai tomar muitos tribets lights. Até gosto do Ás e 10 mesmo, da forbet all-in. Mas, enfim, isso aqui tá bom. E, se quiser, pega o rei dama, entendeu? Ao invés de pegar um rival suited de rei dama naipado, pega o rei dama, que são dois blockers, e dê forbet all-in. Pronto. Vai passar muitas vezes pela frequência, pegar os pares tá flipando. E ainda tem boa equidade contra alguns AX, exceto os que a gente bloqueia, né? A Kais dano. Então, bom, acho que isso aqui tá bem bom, tá bem construído esse range, tem uma boa linha de raciocínio. Se quiser ainda defender, um 10 e 8, pronto. Acho que tá bem bom esse range, né? Talvez isso também, talvez isso, entendeu? Vai depender do player, mas sempre incluindo mais os snipados, já que são só 4 combos deles, entendeu? E vai ter boa jogabilidade pós. Então, bom, acho que é isso. Esse é o range nosso de Open Raise, Call Entre Bet, 4Bet All-In, né? Vai ter que ser 4Bet All-In, já que a gente vai ter ali 35 blinds, 30 blinds, 38 blinds. Não tem como dar uma 4Bet, ou é Call Entre Bet ou é 4Bet All-In. Agora vamos para o range de flat, tribet, quando um jogador dá raise. Bom, no cutoff, quando um jogador dá raise e a gente tem ali por volta de 35 blinds, é bem diferente da gente ter 50, onde a gente poderia pagar com qualquer par ainda para trincar, né? Enfim, com 35 não tem tanta margem para a gente ficar defendendo o mini raise para ver se trinca. Então eu jogaria mais os pares mais consistentes, como 6-6 mais, no cutoff contra o range do TG, contra o range do meio da mesa. Eu estaria jogando mais isso, por exemplo, contra o low jack, ou contra eu tô no cutoff contra o high jack, tá bem na minha direita, poderia colocar um 5-5 e tal. Então, o que eu defenderia, daria flat no cutoff com 35 blinds. Por exemplo, contra o TG, com 35 blinds, seria basicamente isso. É um range bem fechado.
Talvez isso, nem isso aqui do cutoff, acho que eu tô foldando. Acho que isso aqui mesmo. Isso por que que eu foldo mais esses 10? Porque a pior mão que ele tá subindo do TG geralmente vai ser essas, né? Talvez os 9 naipados, um rei 9, dama 9, ala 9 ele suba. Mas geralmente vai ser isso aqui. De resto ele vai estar foldando. E lógico, os as naipados e tal, mas tô falando dessas mãos. Então, por isso que eu não gosto tá, de defendendo tanto elas. Por mais que são naipadas, jogam bem, mas contra o TG eu respeito mais. Contra o meio da mesa eu defenderia, poderia tribetar e tal. É, tribetar por blefe mesmo, sabe? Eu tenho 35 blinds, pego um valete 10 e tribeto. Se eu tomar 4bet all-in, eu foldo. Se eu tomar call, eu jogo burdo. E tenho a iniciativa da mão. Então, bom, contra um jogador subindo do TG e eu tô no cutoff, eu defenderia provavelmente isso aqui. Nem rei dama eu defenderia no cutoff. Talvez só botão, então. Acho que isso aqui, as e vala, as 10 suites e os vala aqui. É, dependendo do player, eu posso colocar o as 9, as 8, entendeu? Hum, mas com 35 blinds a gente não pode ter uma stack tão ampla, ter um range tão amplo de defesa. A gente já tem que cortar muito aqui os pares e muitos snipados, que com 50 blinds a gente estaria defendendo com o TOF e tal, né? Isso aqui tudo, os 9 e os 10, os As e X. Então, com 35 já é aquela questão que eu falei para vocês no começo. É uma stack frágil. Se perder um pote importante, se a gente ficar caçando nosso draw, não acertar, a gente fica no push fold. Aí a gente vai ter que diminuir nosso open raise, enfim. Então, eu defenderia, acho que o máximo seria isso mesmo, com 35 blinds, contra o TG. Contra o meio da mesa, no cutoff, por exemplo, contra o hijack, que está aqui do meu lado, eu poderia defender isso aqui. Ah, enfim, acho que é isso também, não posso aumentar tanto. Com 35 blinds, sabe? Por mais que essas mãos jogam muito bem, a gente não. Pode até estar na frente dele. Por exemplo, eu tenho a i7 suited no cutoff, o hijack subiu. Posso estar na frente, mas a gente não pode defender tanto. É melhor tribetar ou foldar do que ficar defendendo toda vez a i7 suited, jogar o board e tal, com 35 blinds. Então. Contra o meio da mesa do cutoff, eu defenderia mais aqui no cutoff, eu defenderia mais isso mesmo, pro Iriel aqui, né? Eu posso, a X-Suited eu posso deixar um pouco. Acho que é isso, basicamente isso. Então, levando em consideração o que eu vou tribetar, lembra? Eu vou tribetar o valor e agora com 35 blinds, a gente não pode estar tribetando com muita frequência o range médio. A gente tem que estar jogando só de call. Por quê? Porque já vai ter uma frequência alta do jogador te dar 4bet all-in. Por exemplo, 4bet all-in com, sei lá, 6, 6 mais, as vala e as dama. Ele vai, então já vai ter uma frequência ampla, de um range amplo, assim, relativamente amplo, não é tão amplo, é fechado até, mas assim, são os pares médios altos e as valas, damas, assim, vai te dar 4bet all-in. Isso num cenário com o TOF contra o hijack, por exemplo, 30 blinds. Se tribeta, ele vai dar 4bet all-in com isso. Então, a gente não pode estar tribetando isso para foldar, então é melhor não tribetar. Porque a gente não vai querer tribetar e pagar, então a gente tem que defender isso. E o que que a gente vai tribetar light? Bluff, um range mais polarizado, onde a gente não se importa em tomar 4bet all-in. A gente vai ter um range claro, onde eu sei que eu vou estar tribetando para foldar e o range que eu vou estar tribetando para pagar. Porque o para pagar vai ser fácil, eu posso tribetar, por exemplo, eu tenho 30 blinds do cutoff contra o UTG. Se eu tenho 30 blinds, vamos lá, se eu tenho 30 blinds e o UTG deu raise, eu dou all-in reto com 9-9. Eu não tribeto. Eu dou all-in reto, 9-9, 10-10, dou all-in reto, vai lavado, dou all-in reto. 8-8 dou em reto. Mesmo, nossa, 30 blinds, eu daria um em reto. Poderia defender, poderia defender.
Uma coisa que eu não vou fazer com o 99 é dar tribet call, tribet fold com 30 blinds contra o TG. É melhor chipar reto ou fletar. Então, bom, contra o TG seria mais valor assim, tá atolando da tribet. Seria um 10-10 mais, tribet call, né? Sei lá, ou all-in reto, enfim. Vocês decidem. E as rei, as dama suited. E é isso. E por valor, eu pego aquele mesmo entendimento. Contra o TG, eu pego a pior tipo de mãos que eu poderia estar foldando para ele. Eu estaria foldando isso aqui no cutoff, né? Estaria foldando isso aqui no cutoff contra o TG. Então eu poderia tribetar, por exemplo, um Ice 5, um Ice 4 suited contra o TG no cutoff. Poderia tribetar um rei dama off, que eu não acredito que eu vou fletar tantas vezes. Poderia tribetar um... É que é difícil. O cutoff contra o TG a gente não deveria ter um range tão amplo de tribet, já que a gente só vai tribetar um 10-10 mais, 10 mais rei. E ainda mais no buy-in de vocês. Então, eu vou tirar o rei dama, vou deixar fold mesmo, na maioria das vezes deveria ser fold. E deixar isso aqui de call mesmo. No cutoff contra o TG, lembra, eu não vou estar defendendo tanto, eu não defenderia isso aqui. Não defender, lembra, no cutoff contra o TG, eu não defenderia isso aqui. Isso aqui, talvez isso aqui eu poderia deixar. Com 35 não, com 35 blinds eu não estaria jogando. Contra o TG eu não defenderia esses suites. Seria isso, né? Que eu tinha colocado para vocês. Um AS 10, AS vala, rei vala, tal. Isso aqui e os pares mais. Basicamente isso. Não deve ser um range tão amplo contra o TG. Contra o meio da mesa, a gente abre os 10, pode abrir os 9 ainda. Alguns 9 aqui. Contra o meio da mesa, né? De flat. Então, talvez aqui flat. Contra o hijack. Flat. Entendeu? E flat. Bom, tribet, vamos lá. Contra o hijack. Contra o TG, eu falei pra você, é um range basicamente isso aqui, com 30 blinds. 35 blinds. Não deve ser mais que isso, talvez até mais fechado. Talvez até contra o TG vala mais. E a Easy Rei, sabe? Ou demanda mais Easy Rei. E jogar de push o resto, sabe? Então, enfim, vou deixar um 10-10 mais assim. Com 30 blinds, por exemplo, eu daria push, como eu falei pra vocês, um vala 10-10, 9-9, 8-8, 7-7. Se eu não jogar de tribet call, eu dou all-in reto. E algumas vezes flat, né? Assim. Bom, então, se a gente tá no cutoff agora contra o meio da mesa, eu vou tribetar um pouco mais por valor, então eu posso abrir mais o Ás e Dama, assim, tribet call. O Ás e Vala acho que não, eu só jogaria de flat mesmo. E o Ás e Dama daria tribet call com 30 blinds. Um 9988 com 30 blinds do cutoff contra o meio da mesa, eu daria tribet call com isso aqui. Ou all-in reto, por exemplo. Se eu tenho 30 blinds, eu tô no cutoff, o hijack sobe, se eu tenho 6-6 eu dou all-in reto. 7-7 eu dou all-in reto. Talvez 5-5 eu dou all-in reto. 8-8 eu dou all-in reto. E 9-9 mais eu dou tribet e pago se ele der 4-bet all-in. Porque ele vai dar 4-bet all-in em mim com os pares menores e os flips. Então 9-9 ainda tem valor para dar tribet call, 10-10 tal, tribet call. E um 8-8, 7-7, 6-6, onde ele ainda vai defender muito nossa tribet com essas figuras. E tá, então é bom a gente dar tribet. Quando ele dá 4-bet all-in, a gente ainda paga pela quantidade de flips e alguns blefs. E nem sempre é só par formado melhor que o nosso. Então, enfim, eu posso dar tribet call com os pares, dar o in reto com 8-8, 7-7, 6-6. E ao in reto com, por exemplo, acho que é isso, não vai ter muito mais que isso. É mais os pares mesmo, que a gente vai querer negar a equidade de algumas mãos dele, já dá ao in reto. Principalmente com 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, já chipa reto.
ali nas posições finais. Então seria isso, meu tribet, assim, do cutoff com 35 blinds. A gente não vai tribetar tão blefe. Aí o que eu escolheria para tribetar blefe com 35 blinds, para isolar o jogador, além dessas mãos por valor, se o jogador paga muito tribet, não dá muito forbet, mas ele paga muito, você vê, pô, ele é um jogador que paga muito, e os caras tribetam, ele call, ele não agride, ele não dá outra, mas ele paga. E eu vou usar, sim, esse range para estar isolando ele e jogar um pote com SPR bem pequeno, com uma mão muito forte dominando o range dele, onde ele vai ter que dar muito check away em flop. Então eu tribetaria essas mãos. Só que se ele der 4bet, aí vai da sua leitura. Pô, ele não dá muito 4bet, só joga de call, então eu deveria estar foldando, por exemplo, a Vala. É triste, mas deveria. Por aí vai. Se ele for muito agressivo, eu pego para dar tribet call, né? Aí eu não vou tribetar isso aqui também. Se ele é muito agressivo, eu não quero dar tribet call com rei vala, rei dama. Mas eu pego um Ás de 10, um Ás vala, tá? Um 7-7 mais e dou tribet call. Bom, então, do cutoff contra o hijack, eu poderia dar tribet com as melhores mãos que eu tô foldando ou as piores que eu tô fletando. Então, eu poderia tribetar, por exemplo, um valet 10, um dama 10, um rei 10, um dama 9. Vamos assim, um Ás 5, Ás 4, Ás 3. Então, Ás 7, Ás 6, por exemplo, assim. Um Ás 8, que é a nossa pior mão de call, né? Então, mãos desse cenário, entendeu? Aqui eu vou estar tribetando os Ice Suited, alguns Ice Suited, algum Rei 10, alguma Brother ali, 10 Suited, ou um 9 Suited aqui. Coisas desse tipo. Mais blockers, tá? Do que mais, né? É mais blockers do que naipadinhos embaixo. Porque a gente vai ter 35 blinds, a gente quer atolar mais quando a gente acerta um top pair ou um draw forte, que tem overcard, sabe? Do que um drawzinho baixo, duas pontas, que é uma sequência, um draw pior do que flush draw e tal. Então, se a gente tiver duas pontas, sequência, tiver um draw de flush no flop, já não é tão legal. Enfim, então é melhor tribetar com 35 blinds, mais esses aqui, esses blockers, por draws fortes e tal. E isso aqui a gente reage de call ainda, isso aqui ainda é reage de call, tal. Beleza? Tribeta esses 2x assim. Hum, deixar como fold aqui, tribeta 7, por exemplo. Tá. Bom, acho que tá bem construído esse range de flat, range de tribet. Coloquei os bleffs. O que precisa ser balanceado sim, tá, gente? No feed de vocês, vocês podem sim pegar um rei 10 e tribetar. Por mais que eu falo, não precisa ter tribet light, que eu falo é aquele tribet bem blefe mesmo, sabe? Pegar um 7-4 na 4, mas esse range que eu tô passando para vocês, sempre quando não precisar fazer, eu vou deixar muito bem claro. Vou falar, não é bom fazer isso, tal. Mas nesse caso é bom sim vocês terem 35 blinds, pegar essas mãos e darem uns tribets. Como também só fold reto ou só fleta, aqui o rei 10 dama 10 e fold o rei 9 dama 9 e tal. Entendeu? Eu construí para vocês ali. Vocês podem ver que tem em todo o range que eu passei para vocês desde o começo da aula de hoje. Vocês viram que tem ranges que eu posso jogar de uma maneira, de duas maneiras ou de três maneiras. Ou de flat, ou de fold, ou só de duas maneiras, como é o rei 9, por exemplo. Ou eu vou foldar ou eu vou tribetar. O rei 10 eu já posso jogar de duas maneiras também, mas é diferente do rei 9. O rei 9 é tribet ou fold. O rei 10 é call ou tribet. Eu não vou foldar, entendeu? O... Bom, enfim, tem mãos que é só tribet, por exemplo. Se eu decidir uma vez ou outra, o 7-4 vai ser só tribet. Não vai ser flat. Então, entender que tem várias mãos que ou vai ser jogado só de uma maneira, ou de duas, ou até de três, tanto flat, quanto fold, quanto tribet. Que mão poderia ser essa? Por exemplo, no cutoff, um rei vala. Eu posso tanto um Ás e 10. Eu posso no cutoff contra o hijack fletar um rei vala, fletar um Ás 10, poderia tribetar e poderia foldar.
respeitar o range dele e só foldar com 35 blinds. Então eu vou deixar aqui também esses dois blockers. Bom, acho que é isso. Poderia com 35 blinds aqui, um rei 8, bom, tribetar. Lembra, eu não estou mais puxando aqui um dama 8, valor 1, 10, 8, 9. É mais aqui nos blockers, tá? E aqui nas figuras, que são blockers também, né? E os blockers snipados aqui que eu falo, né? O Eyes e o Rei, né? Blocker Eyes, blocker Rei snipado e figuras. Agora vamos para pote de limp com 30 a 40 blinds. 30 a 40 blinds. Limp, e o que a gente dá limp atrás, o que a gente dá raise versus limp, por aí vai. Lembrando que no range anterior que eu falei para vocês de 50 blinds deep, não teve open limp, onde ninguém limpou e a gente vai dar limp. A gente vai dar só open raise ou fold mesmo. Porque a gente tá muito grande, não tem por que limpar. A gente vai dar mais limp se tiver uma stack menor, lá nos 20, 30 blinds. Que vai ser o próximo range. Aí a gente vai ter mais limp sim. Bom, deep stack é tranquilo jogar de raise, não tem por que dar limp, porque a gente tem stack para pagar uma tribet, então tá tranquilo. Bom, com 30, 40 blinds, com 35 blinds, o que a gente daria limp, por exemplo, se o TG limpa e tal. Com 35 blinds, eu ainda limparia os pares para trincar, porque a gente tá pingando um blind, não são dois. Então a frequência que a gente precisa acertar a trinca é menor do que pagar um mini raise com 35 blinds, onde eu foldaria e não jogaria 7 vale, só jogaria tipo um 7, 7 mais, né? Que são um par ali do meio mais. Bom, então eu poderia limpar esses pares com 35 blinds e isolar e dar um raise contra o limpo os pares de 7 mais, tal. Então eu limparia um 6-6, 2-2, limparia um 7-8, 9-8, um 9-10. Contra o TG, poderia limpar isso aqui, limpar isso aqui, isso aqui. Acho que tá bem bom com 35 blinds, porque a gente tá pingando um blind. É mais seguro, é diferente do que fletar um raise do TG, fletar com 9-7, suited com 35 blinds. Eu nem coloquei no range de vocês, porque não é para ter mesmo. Nem esses 8 suited, nada disso. Mas como foi um limp, a gente pode dar limp com isso e com range forte da raise. Entendeu? E essas mãos foldarem. Então, isso aqui está no meio do nosso range, entre raise e fold. A gente não precisa só da raise e só da fold. A gente pode incluir aqui no meio do baralho limp. Entendeu? Porque se eu fosse incluir só a range de raise e não dar limp atrás, eu daria raise com isso aqui, provavelmente, né? Por exemplo, só pegando o range aqui primeiro, não tô vindo pros offs, tá? Só pegando aqui. Então, eu daria raise com isso. Então, se eu não tivesse limp, eu foldaria reto isso aqui, ou uma vez ou outra daria raise com isso aqui, mas de resto só foldaria? Não. Vamos limpar também. As equidades são muito boas aqui do meio para estar foldando ou só dando raise e não jogar de limp, sabe? Então, eu daria limp com esses parzinhos, com esses snipadinhos, com 35 blinds. Daria raise com esses pares aqui maiores para isolar. Se fosse um jogador, por exemplo, só o TG ou só o meio da mesa, daria raise. Isso aqui daria raise, rei dama, rivala. E, bom, acho que é isso. Com 35 blinds contra o TG, eu daria raise com isso. Rivala, as 10 mais. A snipado, bem de boa. Rei 10, dama 10, vala 10. Poderia limpar atrás, por exemplo, assim, vala 10, né? Isso aqui. Limparia junto atrás com isso aqui. Um dama vala off no cutoff, poderia limpar atrás, poderia ser um combo que eu não quero largar, ele limparia. E eu consigo cobrir um board com figura sem ser naipado, figuras off ainda. Então tá bom, acho que é isso aqui. Tá bem protegido. Posso não necessariamente estar jogando sempre essas mãos. Vou tirar aqui um combo de As2 e As6, por exemplo, só. Sim, tal. Para dar raise. Posso incluir uns AX suited para limpa atrás, então vou fazer isso. Vou incluir aqui limpa atrás com isso aqui. E isso aqui eu dou raise.
e limpo isso aqui. Beleza? Pra gente também cobrir uns AX dando limpo e a snapado. Por aí vai. Bom, contra dois jogadores, onde a gente vai ter menos fold act, com maior frequência, eles vão pagar nosso raise e a gente não vai puxar o pote já pré-flop, a gente vai punir menos. Então a gente poderia limpar mais com os As e X. Então já olha a diferença que eu tô dando agora. Limpar mais isso aqui e dar menos raise, subir mais um As e 8 pelo valor mesmo. Esses aqui pelo valor. Isso aqui por roubo mesmo, por ser as figuras e ainda tá na frente do range de, por exemplo, 2, 3 limps, tá subindo isso, bem de boa. E de resto, limpar. Então, viu a diferença? Ao invés de eu punir um jogador, por exemplo, tem muitos jogadores agora, com um jogador eu poderia punir isso aqui e limpar isso, poderia punir com isso aqui, né? Isso aqui e tal. Então, agora não, eu só posso limpar mesmo, porque minha fold jack diminuiu um pouco, então eu só limpo e passo a punir com os valores mesmo mais claros, assim, essas figuras, né? Poderia subir com isso aqui também. Um pote multiway. Tem valor ainda, um rei 10 naipado. Ainda ganha das mãos dele de limp. Então, é isso. Raise versus limp. Limp atrás. Tá bem protegido com 35 blinds. Obviamente isso aqui é só uma aproximada, é uma ideia. Vocês podem foldar reto no 18, vala 8, sabe? Não querer jogar as mãos. Mas de linha geral tá bem tranquilo. E não querer cobrir muito esses bordos 6 high menos com menos de 35 blinds, sabe? Não é interessante pra gente estar tá tolando isso aqui 5-6, 7-5 suited, 8-5, sabe? Não pegar esses bordos aqui, sabe? Que a ideia é sempre mais dos blockers mesmo, as cartas médias altas. Pra estar tá tolando bons top pairs, bons draws, onde vai ter overcard, brocas. É isso.